No vídeo de hoje, vamos falar da banda mais perigosa do planeta. Estou falando do... Ô, desliga essa câmera. Ei, tira esse cara daí. Coincidências do rock. Fala pessoal, como vocês estão? Sim, estou de volta. Mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui pro canal. Como eu mencionei na chamada, hoje vamos falar daquela que é considerada a banda mais perigosa do planeta. Sim, estou falando dos Guns N' Roses, que por coincidência fizeram um show aqui em São Paulo ontem. Claro, não vamos passear por toda a carreira do Guns. Você sabe, o vídeo ficaria muito longo. Vamos falar de um acontecimento que de uma certa forma pegou todo mundo de surpresa. Alguns fãs gostaram, outros nem tanto, outros ficaram na expectativa, outros esperaram para tirar suas próprias conclusões. E para começar a contar essa história, vamos voltar um pouco no tempo. Sim, vamos lá para 2015. Porque depois de muito tempo sem se apresentarem juntos, dizem que se ao menos se falarem, Axl Rose, Duff McKagan e Slash Hudson resolveram entrar num acordo, conversaram bastante e o Guns decidiu voltar, né, pelo menos com os 3 membros principais ali, para fazer algumas apresentações pelos Estados Unidos. Só que 2 acontecimentos acabaram mudando um pouco o rumo dessa história, não é? Primeiro, que durante algumas apresentações do Guns, Axl Rose acabou quebrando o dedo do pé. E aí isso fez com que todos em volta ficassem ali um pouco preocupados, receosos. Se o Axl Rose antigamente costumava cancelar os shows sem mais nem menos, né, sem dar explicação, imagine agora com o pé quebrado, como que seria? Mas, para surpresa de todo mundo, Axl não era mais aquele, sim. Então o Axl disse que mesmo com o pé quebrado, mesmo com o dedão do pé quebrado, ele iria cumprir sim toda a agenda de shows até o fim de 2016. O fato de Axl Rose ter quebrado o dedão do pé realmente não o impediu de cumprir toda a agenda de shows do Guns, mas ele não poderia se apresentar em pé. E aí, se você tem boa memória, assim como eu, você vai se lembrar que no verão de 2015 o Foo Fighters estava se apresentando na Escandinávia e Dave Grohl acabou caindo do palco, né? E isso fez com que Dave Grohl quebrasse o pé. Se baseando na série Games of Thrones, alguém teve a ideia de preparar uma cadeira como se fosse um trono, né, para o Dave Grohl. Isso o possibilitaria de tocar sentado, sim. E aí, quando o Axl disse que não poderia se apresentar de pé, Dave Grohl fez a gentileza de mandar sua cadeira para Axl Rose, sim. Então, como Dave Grohl cumpriu toda a sua agenda de shows sentado e tocando guitarra, não haveria problema nenhum do Axl Rose também se apresentar sentado com a mesma cadeira, ou uma cadeira muito parecida com a que Dave Grohl usou nos shows do Foo Fighters. E aí veio o ano de 2016, sim. Por coincidência, os australianos do AC/DC também estavam excursionando pelos Estados Unidos, divulgando seu novo disco, Rock or Bust. Só que aí, no meio da turnê, faltando 23 shows, né, para que a agenda fosse toda cumprida, Brian Johnson anunciou que precisaria se ausentar da banda. Sim, Brian Johnson foi diagnosticado com um problema sério de audição. Segundo os médicos, ele corria sério risco de ficar totalmente surdo se continuasse com as turnês. E aí o AC/DC, juntamente com Brian Johnson, entraram em acordo e decidiram que o melhor a fazer naquele momento era realmente Brian Johnson se afastar, né? Dar um tempo e cuidar ali, né, da sua audição. Mas para evitar problemas, né, com a justiça
em relação à quebra de contrato. O AC/DC garantiu que cumpriria toda a agenda, mesmo que alguns shows tivessem suas datas remarcadas. E aí cogitaram vários cantores, né, para cumprir a agenda de shows. Inclusive Lee Robinson, que era o vocalista de uma banda cover do AC/DC, chamada Thunderstruck. Só que Lee tinha um trabalho formal, sim. E como ficou sabendo que o AC/DC abriria ali testes para um vocalista substituto, ele saiu do seu emprego, disse que era hora de tentar a sorte de verdade na música, sair do anonimato. Ele saiu do seu emprego para fazer o teste no AC/DC, mas acabou não sendo aprovado. E até um outro vocalista aí, né, que eles cogitaram, também não foi aprovado. Então Axl Rose acabou entrando em contato com o Angus Young e disse que desde que a agenda do Guns não coincidisse, né, com a agenda do AC/DC, Axl Rose estaria disposto a ajudar. Sim, Axl Rose sendo generoso, gentil, oferecendo ajuda. O Axl não era mais o mesmo não. Realmente muito mudado. E aí Angus Young acabou aceitando a ajuda de Axl. Vale lembrar que na turnê do Rock or Bust, Phil Wood havia saído porque estava enfrentando problemas judiciais, e Malcolm Young havia falecido, e para o seu lugar havia sido recrutado Steve Young, sim, sobrinho de Malcolm e Angus Young. Mick Wall detalha tudo aqui, ó, essa biografia, O Último dos Gigantes. Mick Wall, um grande biógrafo, né, especializado em música, especialmente em rock, em bandas de rock. Para a gente entender, tamanho foi a surpresa, né, e a rejeição dos fãs do AC/DC. Uma apresentação que a banda faria na Bélgica, 7 mil pessoas pediram reembolso, sim, porque eles estavam crentes, né, de que não seria um grande show, de que Axl Rose estragaria toda a turnê. Então 7 mil fãs ali na Bélgica pediram reembolso. E aí, como alguns fãs, outros fãs, né, em outros lugares do mundo fizeram a mesma coisa, a própria produção dos shows do AC/DC garantiu que quem não quisesse mais acompanhar as turnês, quisesse o reembolso, a banda estaria disposta a fazê-lo. Diz a história que numa apresentação que eles fariam em Londres, metade do público pediu reembolso. Isso acabou ali deixando o AC/DC um pouco desanimado, porque o pessoal dizia que não era o AC/DC, era Axl DC. Inclusive Roger Daltrey, né, o ex-vocalista do The Who, disse que jamais viria uma apresentação do AC/DC com o Axl Rose nos vocais, né? Então pra gente entender ali que o impacto negativo que fez, né, a entrada do Axl Rose nos vocais do AC/DC, mesmo que fosse apenas para cumprir agendas, né? Em nenhum momento o Brian Johnson pensou em sair do AC/DC de vez, e nem a banda pensou em trocá-lo em definitivo. Segundo Mick Wall, aqueles fãs que acabaram pedindo reembolso devem ter se arrependido amargamente, porque quem viu Axl Rose, né, à frente dos vocais do AC/DC diz que foram grandes apresentações, que Axl Rose se encaixou muito bem e se entendeu muito bem com Angus Young. Tanto é que com o Brian Johnson o AC/DC tocava 20 músicas e o show durava cerca de 2 horas e 10 minutos. E com a entrada de Axl, o AC/DC passou a tocar 24 músicas e o show durava cerca de 2 horas e meia. Então, de uma certa forma, a gente pode dizer que Axl Rose foi muito bem nos vocais do AC/DC e acabou conciliando, né, acabou conseguindo conciliar as duas agendas, né, do AC/DC como um grande fã que era,
lá dos tempos de Bon Scott. Como eu disse no começo do vídeo, o Guns se apresentou aqui em São Paulo ontem, sim. Mas durante o Rock in Rio, né, e em outras capitais também, onde o Guns se apresentou, eu ouvi muitos comentários ruins, né? Principalmente em relação à voz do Axl Rose. Vale lembrar que Axl Rose já tem 60 anos. Então a gente não pode esperar que seja sempre o mesmo show, né? Em relação ao vigor físico, principalmente a performance vocal. Então, se você for no show, eu espero que você tenha aproveitado o momento, né? Afinal de contas, a gente vai nos shows das bandas que a gente gosta, mas de uma certa maneira eu espero que você tenha aproveitado. Pessoal, por hoje é só isso. Vou ficando por aqui. Essa foi uma breve história para a gente entender como que foi a performance de Axl Rose, né? Assumindo os vocais do AC/DC no lugar do Brian Johnson. Espero que eu tenha agregado um pouco ao conhecimento de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal. É rapidinho, não custa nada. Curta, comente, compartilhe. Ative os sininhos para você não perder as novidades. E a gente se encontra no próximo vídeo.